Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí para falar do duelo entre Sport e Bahia, 0 a 0 na Ilha do Retiro. E muitos jornalistas aí, muitos comentaristas, muitos influencers falando da partida, dizendo que a partida foi horrível, deixaram muito a desejar. Vamos trazer aí os comentaristas falando. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do esporte, do Bahia, dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago a classificação atualizada do Brasileirão. Muito bem, vamos mais um jogo do Campeonato Brasileiro neste sabadão. Vamos de Sport e Bahia na Ilha do Retiro, né? Só faz empatar, agora terceiro empate seguido, mas a vitória não vem. Assim, seria um bom resultado, porque o Bahia é G4 do campeonato. Só que não dá para comemorar um empate, né? Não dá, porque o Sport, como você falou, o Sport não venceu o turno, gente. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro já está acabando. E o Sport ainda não conseguiu vencer. Essa ali foi uma bola espetacular do Zé Lucas e o Léo Pereira nem olhou pro gol. O Léo Pereira chutou por cima. 0 a 0 então, mas o Bahia segue bem no campeonato, né? O Bahia precisava vencer. Dá pra encarar com quem quer G4, brigar lá em cima, tem que ganhar na Ilha do Retiro. Mas vem subindo de produção, sim, o time do Recife, o Sport, o Leão. Os jogos deste domingo, Botafogo e Grêmio, tem Corinthians e Fortaleza, a gente vai falar do Corinthians já já. Tem Atlético e Bragantino, Ceará e Flamengo, Vitória e Palmeiras, Internacional e São Paulo. Na segunda-feira, o último jogo, Santos e Juventude. Tem que bater palma pro Sport. Ele vai terminar o campeonato invicto. Invicto. 0 vitórias em 38 jogos. Invencibilidade de vitórias. É o inverso da invencibilidade. O Sport vai conseguir esse feito. 0 a 0 contra o Bahia. Hoje, aos 45 do segundo tempo, o goleiro do Sport estava fazendo cera para o jogo terminar empatado. Ele não aguentava mais perder. Que loucura! Só podia ter sido esse placar, esse jogo. O time mais fraco do campeonato contra o time mais frouxo do Nordeste. Porque só o Bahia que não consegue ganhar do Sport. Que loucura! Falar uma coisa aqui com vocês. Que jogo feio esse Bahia Sport hoje. Meu Deus do céu. Sendo sincera, pra mim esse Bahia tá gritando por reforço. De verdade, eu vejo um Bahia que precisa se mexer no mercado, velho. Ficou sem Eric Pulga e você já vê a enorme diferença que fazia assim ele. Apesar que hoje o Bahia foi um time totalmente sem intensidade. Parecia que não queria ganhar o jogo. E novamente as mesmas falhas naquele tercinho ali do campo final, quando você precisa acertar o passe para poder chegar até seu objetivo final. Novamente os mesmos erros. Inclusive, Sport melhorou, velho. Vamos ser sinceros, melhorou daquela parada lá. É um time muito guerreiro, isso eu posso falar, velho. Eu acho que é um time onde todos os jogadores têm muita força de vontade mesmo. Mas assim, tá com azar. Porque, sendo sincera, gente, pra mim o Sport levou mais perigo ao Bahia do que o Bahia levou ao Sport, tá? Sendo bem sincera com vocês. As maiores e melhores chances mesmo, assim, cara a cara, foram do Sport. É porque o Sport desperdiçou na maré de azar que não consegue acertar nada. Mas, Bahia saiu por isso aqui, de sair hoje perdendo, sendo o primeiro time aí a dar a vitória, o triunfo ao Sport. Mas assim, o Bahia grita por reforços na posição que a gente tá tão cansado de falar. Goleiro, precisa de um atacante, centroavante, realmente coloca a bola dentro do gol ainda. Precisa de um reserva para Eric Pulga. Posições que a gente já tá cansado de falar, mas não tem muito o que fazer, né? Mas hoje realmente deixou a desejar, tá? E o Sport, assim, pelo menos a gente vê dentro de campo querendo alguma coisa, mas a maré de azar tá complicada. Falar uma coisa aqui com vocês. Que jogo feio esse Bahia Sport hoje. Meu Deus do céu. Sendo sincera, pra mim esse Bahia tá gritando por reforço. De verdade, eu vejo um Bahia que precisa se mexer no mercado, velho. Ficou sem Eric Pulga e você já vê a enorme diferença que fazia assim ele. Apesar que hoje o Bahia foi um time totalmente sem intensidade. Parecia que não queria ganhar o jogo. E novamente as mesmas falhas naquele tercinho ali do campo final, quando você precisa acertar o passe para poder chegar até seu objetivo final. Novamente os mesmos erros. Inclusive, Sport melhorou, velho. Vamos ser sinceros, melhorou
daquela parada lá. É um time muito guerreiro, isso eu posso falar, velho. Eu acho que é um time onde todos os jogadores têm muita força de vontade mesmo. Mas assim, tá com azar. Porque, sendo sincera, gente, pra mim o Sport levou mais perigo ao Bahia do que o Bahia levou ao Sport, tá? Sendo bem sincera com vocês. As maiores e melhores chances, mesmo assim, cara a cara, foram do Sport. É porque o Sport desperdiçou na maré de azar que não consegue acertar nada. Mas, Bahia saiu por isso aqui, de sair hoje perdendo, sendo o primeiro time aí a dar a vitória, o triunfo ao Sport. Mas assim, o Bahia grita por reforços na posição que a gente tá tão cansado de falar. Goleiro, precisa de um atacante, centroavante, realmente coloca a bola dentro do gol ainda. Precisa de um reserva para Eric Pulga. Posições que a gente já tá cansado de falar, mas não tem muito o que fazer, né? Mas hoje realmente deixou a desejar, tá? E o Sport, assim, pelo menos a gente vê dentro de campo querendo alguma coisa, mas a maré de azar tá complicada. Torcedor, vamos lá. Para o nível que o Bahia joga hoje de futebol, o empate foi bom para o Sport, né? Empate ruim, um jogo ruim, no meu entendimento, um empate insosso. O Bahia controlou o primeiro tempo do jogo, tranquilo. O Sport equilibrou o jogo no segundo tempo, mas não nada demais. Teve algumas oportunidades e o Bahia também. E o Bahia não quebra o tabu, né? Mas o que me chama a atenção, torcedor, são as falhas do goleiro Ronaldo, que não é só nesse jogo, que é um bom goleiro, diga-se de passagem. Mas para o estágio que o Bahia está hoje, o atual Bahia, o Bahia de hoje, para o patamar que o Bahia chegou e alcançou no cenário brasileiro, acho que o Bahia precisaria de um goleiro com mais experiência, com mais bagagem, mais cascudo e mais seguro. Ou será que eu estou errado? O Bahia não conseguiu vencer o lanterna da competição. O Sport, que está distribuindo 3 pontos para geral na Série A, o Bahia não conseguiu aproveitar essa promoção. E muito se deve ao técnico Rogério Ceni. Eu colocaria 90% da culpa dessa atuação, desse resultado, no treinador, porque a escolha dele foi uma das piores possíveis. Não tinha o Eric Pulga, ele tinha que substituir, era obrigado a fazer isso. Mas a escolha dele talvez não poderia ter sido pior. Ele colocou o Iago Borducci, que é um lateral esquerdo que não se provou ainda no Bahia, um lateral esquerdo que na posição dele de origem ele não está conseguindo render, e o Rogério achou por bem colocar esse cara que não está rendendo na posição dele, improvisado de ponta esquerda. Não satisfeito, vendo que não funcionou no primeiro tempo, o Rogério volta com o Iago Borducci para o segundo tempo e deixa ele até quase o final do jogo. E por que eu acho que já não fazia sentido ele ser titular, rapaziada? Por quê? O Rogério Ceni coloca o Luciano Juba como um falso lateral, né? Que ele é um lateral que joga por dentro, é praticamente um segundo volante. E por que isso funciona muito? E o Juba tá bem na temporada por isso? Porque o Eric Pulga joga bem aberto, ele deixa a defesa adversária mais espaçada, ele é bom no 1 contra 1, é muito rápido. Com isso ele atrai a marcação e gera espaço para o Luciano Juba infiltrar. O Iago Borducci não proporciona isso, porque o Iago Borducci não é tão rápido, o Iago Borducci não é bom no 1 contra 1 e o Iago Borducci tecnicamente também está muito mal. Então a substituição já não fazia sentido, na prática não funcionou, se provou que era um equívoco, mas o Rogério perdeu grande parte do tempo de jogo nessa escalação. O jogo que o Bahia teve o controle, teve mais a bola, mas não conseguiu agredir tanto a defesa adversária. E talvez até mesmo o Sport teve as chances mais claras, perdeu as chances mais inacreditáveis. O Derek Lacerda teve uma grande chance num contra-ataque que o Ronaldo fez uma baita defesa, o que não apaga também que o Ronaldo teve mais uma atuação insegura, teve alguns lances bizarros também, apesar da defesa. O Sport também teve uma chance com o Barleta, teve outra chance cara a cara com o Léo Pereira. O Bahia teve suas chances também, né? Teve uma boa chance com o William José, que acabou não conseguindo finalizar muito bem. Eu entendo que por culpa da condição do gramado, a bola veio quicando, ele não conseguiu se adaptar muito bem naquele momento e finalizou mal. Teve talvez a melhor chance nos pés do Iago Borducci, que tinha 2 opções de passe e também tinha a opção de finalizar, mas finalizou muito mal. Em resumo, o jogo foi muito fraco e o Bahia tem que lamentar demais essa atuação e principalmente esse resultado, porque empatar com o Sport, que ainda não venceu nenhum jogo na Série A, não tem como ser considerado um ponto conquistado e sim 2 desperdiçados. Empate sem gols no clássico nordestino entre Bahia e Sport Bahia na Ilha do Retiro. Eu sou o Brown e você me segue Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. E assim, amargo pra todo mundo. O Sport que segue aí, irmão,
Cara, é impressionante. Voltou a marcar gol, beleza, voltou a jogar bem até, mais ou menos, mas segue sem vencer um jogo há 4 meses. Vai virar o turno, a 19ª rodada já é a próxima, né? E o Sport simplesmente não vai ter nenhuma vitória, talvez. E o Bahia também, né, cara? Obviamente que o torcedor do Bahia também pega no pé. Pô, cara, não vai ganhar do Sport. Mas enfim, inclusive as melhores oportunidades, elas foram criadas, né, pelos próprios Sport, né? Se você se basear aí nos comentários aí dos torcedores, né? O torcedor do Bahia reclamou porque o Sport, o Bahia implorou, né, para ser derrotado pelo Sport. Foram muitos gols perdidos, principalmente essa oportunidade aqui na frente, quase um pênalti. E no fim das contas o jogo terminou mesmo em 0-0, né? O Bahia, que tá no G4, queria ter vencido esse jogo, né? Mas assim, o Sport vem melhorando, cara. O Sport fez um jogo bom contra o Botafogo, mas acabou perdendo no final. O Sport fez um ótimo jogo contra o Santos, mas vacilou no fim de novo, né? Não consegue manter uma constância. E hoje 0-0 nesse clássico regional com o Bahia. Minha gente, terminou mais um jogo em 0-0 do Sport, ou mais um jogo sem ganhar. A equipe da Ilha chega a 16 partidas sem vitória. Isso é um recorde. E se igualou ao Avaí de Santa Catarina, que também no Campeonato Brasileiro de 2019, o Avaí só chegou a 16, aliás, chegou a 16 partidas sem ganhar. Mas quem lidera esse ranking negativo aí é a equipe da Chapecoense, que em 2021 chegou a 19 partidas também sem ganhar. O Sport está entre os 3 que mais tiveram jogos sem vitórias. Olha, as notas do jogo de hoje contra o Bahia, que terminou 0-0, são essas aqui. O Gabriel, goleiro, nota 6, porque foi o único compartimento do Sport que conseguiu mostrar alguma coisa do jogo. Jogou mais do que o meio-campo, do que o ataque. O sistema defensivo segurou o Bahia, porque o Bahia teve momentos na partida de grande intensidade e até chutando de dentro da área do Sport. Mas muitas bolas foram defendidas pelo Gabriel e outras tantas foram travadas pelos zagueiros de área Thierry e Ramon. Então as notas: Gabriel, goleiro, 6, Matheus Alexandre, eu diria que um dos piores em campo, porque não foi ele só, mas ele tem a nota 3. Ele é o lateral que não consegue segurar, fechar a passagem pelo lado direito do Sport, que é o esquerdo de ataque adversário. Ele não consegue, ele precisa que o ponta volta, ele precisa que o volante dê ajuda ali para poder segurar, impedir aquela entrada, porque por ali os adversários quebram a linha fácil. E o que acontece é que ele também não apoia, não faz a transição com a bola pelo lado do campo, que não venha a ser desarmado. Isso é uma coisa absolutamente triste, porque estamos numa situação difícil para o Sport e o lateral não tem tido grande contribuição. Nota 3 para o Matheus Alexandre. Thierry, ao inverso, tem que jogar por ele. Nota 6 para Thierry, uma grande partida dele. Ramon, nota 5, também um grande jogo. Ele e Thierry, Ramon e Thierry, junto com o goleiro Gabriel, foram os que sustentaram praticamente 70% desse empate. O Cariús era o homem da defesa que saía, o lateral que ainda apoiava. Nota 4. O Cariús foi substituído pelo Keivisson. Nota 3 para o Keivisson. O meio-campo não teve nota baixa demais, mas também não teve nota boa para o meio-campo do Sport. Rivera falhou. Nota 4. Zé Lucas falhou também nesse jogo. Nota 4. Atêncio, que substituiu o Lucas Lima. Nota 3, jogou muito menos do que Lucas Lima vinha jogando. O meio-campo do Sport, em grande parte do jogo, foi engolido pelo meio-campo do São Paulo. O substituto de Zé Lucas, o Ramírez, o centroavante, entrou no fim para tentar alguma coisa, mas não apareceu no jogo. Nota 4 para ele. O substituto de Atêncio foi o volante Pedro Augusto. Nota 3, também não apareceu no jogo. Barleta, segundo jogo que ele joga mal. E hoje ele enterrou o Sport, perdendo oportunidades de novo num time com tamanha carência. Nota 3 para Barleta, substituído pelo Léo Pereira, que acaba de chegar, ainda não se entrosou. Nota 3 também. Mateuzinho, nota 5. Johan o substituiu, nota 3 para o Johan. Derek, o melhor em campo, nota 7.
foi um jogador que entrou para ser centroavante e tinha que voltar para buscar o jogo, porque a bola não vinha pelo meio e não vinha pelas laterais do campo. Ele acabou trabalhando para servir bola para Barleta perder oportunidades. Então foi esse o mal do Sport hoje, principalmente no setor de ataque. Esse foi o lance, poderia ter decidido o jogo. Léo Pereira, cara a cara com o goleiro Ronaldo, isolou. O Bahia teve mais posse de bola, teve o domínio do jogo, mas as duas reais chances de gols foram do Sport. Essa com o Léo Pereira e uma no primeiro tempo com o Cristian Barleta. O Sport poderia ter vencido. Poderia. 0-0, Sport e Bahia na Ilha do Retiro. 16 mil torcedores. O reflexo de que o torcedor do Sport já não acredita mais. Lamentavelmente, a equipe do Sport deixa a desejar. E agora, galera, tem mais 3 jogos nesse primeiro turno virtual. Contra o Grêmio e 2 jogos atrasados. Contra o Flamengo e contra um Atlético Mineiro lá na Arena do Galo. Eu esperava um jogo com mais intensidade, com mais velocidade. Um jogo com mais criatividade, um jogo mais aceso. O jogo foi um pouco mais complicado, mas é a realidade. O Sport não tem hoje qualidade no seu elenco. Tudo isso é reflexo das contratações, do planejamento mal elaborado. E eu acho, até falei isso na live, que o Sport tem que ter plano B já encaminhado, projetar, planejar, ver questão de investimento. Porque o Sport subiu, alguns torcedores até dizem isso, infelizmente subiu, não era para subir porque continua o mesmo gestor, o mesmo técnico, tudo isso, e Série A é outro nível, Série A é outra qualidade. Obrigado, fica na paz de Deus, valeu, tchau. A gente precisa parar tudo que tá fazendo agora e dar os parabéns pro Sport. São 16 jogos. Imagina o seu time ficar 16 jogos sem conseguir vencer. Os jogadores do Sport, eles estão se esforçando, fazendo de tudo para entrar no livro dos recordes, para ser o pior time da história a disputar um campeonato brasileiro Série A. Os jogadores estão fazendo de tudo para isso acontecer. Detalhe, a torcida do Sport precisa ser estudada, porque assim, são mais de 4 meses sem conseguir vencer ninguém. A pior fase da história do clube. Lanterna da Série A e tem mais de 15 mil ingressos vendidos. Teve mais de 15 mil pessoas hoje assistindo Sport e Bahia dentro da Ilha do Retiro. A torcida não abandona, mas não existe. 6 pontos com mais de 16 jogos disputados. 6 pontos. O Sport tem 6 empates no Campeonato Brasileiro. O Sport não conseguiu vencer nenhum mísero jogo para dar uma alegria para o seu torcedor. É inacreditável o que acontece com o Sport Recife. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Sport e Bahia, trazendo também a repercussão tanto de torcedores do Sport como do Bahia. Agora deixa eu colocar a classificação aqui. Classificação do brasileiro, que tem o Bahia na 4ª colocação com 29 pontos. E o Sport e o São Paulo não, né? Atlético Mineiro. Tava vendo a matéria de São Paulo mais cedo. Atlético Mineiro na 15ª colocação com 20 pontos. Atlético e Bragantino. O Atlético tem que vencer esse jogo. E o Cruzeiro tem um jogo difícil, mas o Cruzeiro costuma se dar bem com o Botafogo. Então tá aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.